Então, em ato contínuo, vamos chamar o nosso próximo palestrante, que vai falar sobre a modulação da dor através do sono pela medicina tradicional chinesa. Esse tema será desenvolvido pelo professor Yu Tao. O professor Tao, ele é graduado em medicina chinesa pela Universidade de Medicina Chinesa de Heilongjiang. Ele também tem mestrado e doutorado pela mesma instituição, é professor da Fundação Universidade Regional de Blumenau, membro do Conselho Executivo do Comitê de Especialidade de Tradução da Federação Mundial das Sociedades de Medicina Chinesa, membro do Instituto de Estudos sobre China, da Universidade Federal de Santa Catarina, e professor de Medicina Chinesa da Universidade de Medicina Chinesa de Zhejiang. Então, o professor já está na sala, professor Tal. Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós, por disponibilizar o seu tempo. Então, o senhor dispõe de 40 minutos para a sua apresentação, e depois nós teremos, na sequência, 10 minutos para uma troca de perguntas e comentários objetivos sobre a sua apresentação. O professor Tal está aí. Muito obrigado, professor. Então, o senhor está com a palavra para a sua apresentação. Obrigado pela sua apresentação. Bom dia a todos e todas. Estou muito honrada para participar desse seminário. Agradeço o convite de Sopa e agradeço essa ajuda de Ana Cristina, a Kátia. E primeiro, né, é muito feliz ter esse contato com vocês, né, tudo dentista, acupunturista. Depois, talvez, pelo essa palestra, eu vou apresentar alguma experiência bem pessoal, acredito. O desenvolvimento de conhecimento da acupuntura na área de odontologia vai ajudar bastante essa criação de uma visão holística ou visão integrativa na área de saúde. Até vou falar parabéns para o trabalho de vocês no Brasil, que até esse desenvolvimento de acupuntura na área de odontologia, na minha experiência pessoal, ou no meu ponto de vista, também é único no mundo nesse momento. Quando eu estou ministrando o curso de extensão para o Instituto de Medicina Chinesa de Zhejiang, na China, até a gente está trazendo esse conhecimento, discutindo entre vocês para a China, porque a aplicação de acupuntura, de odontologia na China está atrasada do Brasil. Por exemplo, já fiz esse trabalho esse projeto já faz 2 anos e meio, né? Junto com o doutor André Costa, esse curso de extensão foi surgido pela pandemia. A China abriu mais essa facilidade para professor convidados estrangeiros dar aula dentro da China. Então, a Andrea já realizou esse projeto 2 anos e meio. Ou seja, a gente está trazendo essa experiência de vocês para a China. Então, já faz 2 anos e meio. Então, eu estou aqui. Primeiro, queria compartilhar esse notícia para vocês. Agora, vou entrar meu conteúdo de palestra para compartilhar essa minha experiência pessoal. Só um instante, eu vou apresentar meu PPT. O Marcelo, assim, precisa de liberação. Eu estou tendo dificuldade para compartilhar a tela.
Professor, está liberado o seu compartilhamento. Está só espelhado no momento. Uhum. A sua apresentação está aparecendo, mas está aparecendo também a sua tela do computador. Está sobreposta. Tá. O senhor está com o PowerPoint aberto, com a apresentação aberta no seu Sim, notebook? tá. Eu já testei Aí, na hora... Uhum, pode. Agora abriu. Está espelhada. Abriu. Agora deu, isso. Tá visto? Coloca no modo apresentação, por favor. Aí fica melhor. Isso, está perfeito. Ótimo. Tá bom. Então, vamos lá. Então, esse conteúdo realmente é muito grande, mas eu tentar para folgar algum ponto, né? A modulação da dor através do sono pela medicina chinesa. Uma abordagem integrativa da medicina chinesa no matéria da dor, a apneia sono e a respiração bucal. Primeiro, né, a gente sabe o sono não é apenas um momento de descanso, também é um processo crucial para a modulação da dor. E muitos pacientes apresentam dor crônicas pela má qualidade de sono, em especial devido à apneia sono e respiração bucal. E a medicina chinesa, quando ele tem uma visão holística, né, e ele apresenta uma solução integrativa que combina a todos os profissionais da área de saúde. Inicialmente, um trabalho bem relevante, né, eu encontrei essa publicação de Reliving Pain em América, e ela identificou que a dor crônica é o primeiro problema de saúde pública, ou seja, o gasto de cofre público, né, é mais alto. Por exemplo, essa pesquisa de 2010, ela tem 635 milhões de dólares e mais alto do que a doença cardíaca, câncer e diabetes. Pelo essa publicação, pesquisa, e mudou a política de saúde pública e define a dor crônica é problema de saúde pública. E no Brasil, tem alguma pesquisa amostra, ele tem mais uma prevalência um pouco mais alta, semelhante com essas pesquisas internacionais, mais ou menos tem 37% de população brasileira sempre com dor crônica, ou seja, quase 77 milhões. E o estudo amostra mais idade, prevalência aumenta. Na pessoa de terceira idade, pode chegar a 58. Para idosos mais avançados, ainda vai aumentar mais. Ou seja, vai ter aumento grande prevalência de dor crônica no cada ano. Aqui uma pirâmide Itália de população brasileira, a gente pode observar o Brasil, igual a outro país, continua envelhecendo, ou seja, essa prevalência previsto vai aumentar mais. E o apneia sono, as pesquisas mostram a população brasileira tem uma prevalência de 33% em São Paulo. E nossa clínica, né, a gente tem uma parceria com biológicas, né, esse ponoterapia tipo 4. No último ano, a gente realizou 50 exames, 51 exames para 182 pacientes. Você pode ver essa figura que esse verde é sem apneia sono, amarelo ele apneia sono
leve, o marrom é moderada, o vermelho é grave. Podemos observar que metade de pacientes atendemos na nossa clínica tem apneia de sono. E ele faz sentido com esse 33% de população de São Paulo, ele tem apneia de sono adulto. Então, porque quem já tem a nossa clínica, mais reconhecido o tratamento da dor. Então, quando a pessoa já tem problema de saúde, eu acredito ele tem aumento de apneia de sono ainda maior. Até é possível, né? Hoje, quem participa desse seminário, até é possível tem 33% de prevalência, ou seja, eu vejo se temos mais 54 pessoas na nossa seminário, possível tem 15 pessoas de apneia de sono, mas muitas vezes, pela pesquisa atual, a apneia de sono, maioria sem identificação, ou seja, 90% de pessoas tem apneia de sono sem saber. Ele também fecha com nossos dados na clínica, esse é mais quase 90%, 90 casos de apneia de sono, na nossa clínica, só 7 pessoas estão sabendo. Aqui uma data da nossa clínica. Então, agora, a gente cria, é interessante a gente criar uma conexão entre dor e apneia de sono. Por quê? É difícil a pessoa ter apneia de sono, a pessoa coloca queixa e procurar ajuda. Mas a dor, todo mundo procura. Então, quando a gente entender, imagina, essa pessoa sente dor, 50% de pessoa tem apneia de sono. O que você vai pensar? Porque tem que identificar e tratar. Então, a apneia de sono com dor, ele tem uma característica muito interessante. Ele apresenta a dor matinal e crônica. Porque essa dor, quando ele contém apneia de sono, ele acontece durante o sono. Então, durante o sono, se fosse leve e moderada, e a pessoa não percebe durante o sono. Ele, quando acorda, ele sente, ele percebe. Por isso, ele apresenta a dor matinal. E seguinte, quando a pessoa tem esse apneia de sono, se você não trata, não melhora. Por isso também é fácil entender porque essa dor ele virou crônica. Acompanha a pessoa a vida toda, cada ano pior. Aqui é um caso, né, para mostrar a você essa a expressão de dor matinal da pessoa. Professor Yutal, Sim. a gente não conseguiu ouvir o que a paciente estava falando. Se o senhor puder relatar o que ela falou, porque a gente Tá não bom. conseguiu captar aqui, tá? Tá bom, acho que por causa de se eu compartilhar a tela em dela, colocar exposição, ele aconteceu. Então, o som de vídeo ele não sai, né? Tá, tudo bem. Então, esse é um caso, ele está relatando que ele sente dor quando ele acorda, né? Então, por exemplo, a pessoa, ele fala, quando acorda, ele sente dor, sente cansaço, parece ele caminha na cidade inteira. Então, esse eu queria apresentar a você para a amostra dor matinal. Então, por que está acontecendo isso, né? Porque quando tem apneia de sono, a patologia principal, ele tem baixa de saturação, ou seja, ele causa hipoxia. Esse falta de oxigênio, ele causa uma resposta inflamatória. Então, ele causa dor. Então, esse é um exame de sono de uma paciente com dor,
por exemplo, a gente vê, ele tem a sono modelada, ele tem 22 minutos, a saturação está abaixo de 90 durante o sono. Esse já, para mim, é suficiente, explica porque ele sofre com dor e virou dor crônica. Aqui é uma figura de pornografia, você pode observar, né? Essa saturação, eu falo, parece uma cachoeira, né? Quando ele cai, então, essa oxigenação, ele falta, ele causa hipoxia e ele dá dor. Por exemplo, esse caso, a saturação mínima dele chega a 75, né? A gente viu essa Olimpíada, os atletas, essa queda de saturação, ele falta oxigênio e ele, quando termina a corrida, ele já cai no chão e dolorido. E também essa informação crônica, tudo à noite acontece, né? Imagina, e ele pode causar essa sensibilidade à via nervosa e piora a condição dolorosa pré-existente. Pelo longo tempo, por exemplo, ele explica artrite, fibromialgia e enxaquecas, e tudo tipo de dor ele pode acontecer. E também, essa alteração de respiração, ele quebra a arquitetura de sono. Ele reduz o sono profundo, reduz o sono de REM, a parte importante de restauração, memória, aprendizagem, memória. Então, essa interrupção de sono, fragmento de sono, ele não deixa a pessoa restaurar, não deixa a pessoa rebalar, e a pessoa também acorda cansaço, a sonolência com dor. E também aumenta a sensibilidade da dor. Quando o vídeo ele não mostra, né, o som, eu posso explicar. Esse também é outro caso. Ele sofre como dor crônica, até chega um momento de ficar debilitada, né? A gente trabalha com acupuntura, com radioterapias, e ele consegue melhorar a qualidade de vida. E também, consequência, essa alteração pode causar disfunção do sistema nervoso autônomo e, consequência, ele também vai aumentar o crise da dor. Bom, então, agora eu queria um conceito muito interessante, né? A dor e a apneia de sono, a dor a baixa qualidade de sono, ele virou um ciclo vicioso. Então, ele vai se clavando cada dia, cada mês, cada ano. Então, nesse momento, se a gente não faz uma ação integrativa e global, e é difícil recuperar esse dor, né? E difícil quebrar esse ciclo vicioso até efeito dominó, ou seja, também outro conceito, a gente fala efeito cascata, né? E esse conceito de ciclo vicioso, efeito cascata, também ele explica porque a gente tem que fazer um atendimento bem individual e bem globalizadas. Também eu vou apresentar algumas práticas, né, bem focadas, a gente utiliza na nossa clínica. Primeiro, com certeza, a acupuntura, né? A vontade da acupuntura, igual o Nono apresentou, né? É visível, né? Ela é muito eficaz para reduzir a dor, né? A pessoa chega com dor, até possível, número 9, número 10, a gente consegue até baixar para zero durante os minutos, né? Então, esses são muito importantes para a gente ganha credibilidade e facilidade de prática. Por exemplo, esse é um caso, o senhor Raquel, ele sofre com neurologia trisêmio, ele chega à clínica com dor em número quase 9 e 10. Ele já anos luta com esse dor, ele vai, volta e cada ano pior. Última fase, ele está usando canabidiol, mas também aliviou no início do tratamento, depois não funciona mais. E nesse caso,
quando ele faz isso, quando nesse momento, no nosso caso, quando a gente, a maioria, atende a tudo, e como área da dor, quando a gente percebe 50% de casos da nossa clínica tem apneia de sono. Então, todos os casos, quando chega com dor, a gente primeiro faz a acupuntura aliviador. A gente ganha credibilidade, ganha adesão. E segundo, a gente já recomenda fazer exame de sono. E o que a gente descobriu, ele tem apneia de sono ou avançada. Ele tem a saturação média de 94, ele tem 11 minutos de tempo durante o sono, tem baixa de 90. Então, o que a gente vai trabalhar? Além a gente usar a acupuntura alivio dor, a gente aplicar mais terapias para combater a apneia de sono. E esse mostra o resultado, que a gente recebeu o exame no dia 14 de setembro, ele tem apneia de sono avançada, desde que depois de um mês de trabalho, ele já passou crise da dor. Mas quando a gente identificou a apneia de sono, ele também tem história de refluxo, história de hipertensão, doença arterial coronária, diminuição de líbido, diminuição de concentração, perda de memória. A gente vai continuar tratando, ele continua melhorando, até a pressão dele começar a reduzir e o sintoma de refluxo passou. E depois, em fevereiro, a gente vai fazer exame, ele está na apneia de sono moderada. E quando a gente identifica a apneia de sono, até a gente consegue compreender esse apneia de sono possível está causando hipoxia, ele inflamou o trisêmio, o trisêmio, e acabando a gente consegue tratar a causa e ter um resultado melhor. E quando ele mostra esse apneia de sono, tem que trabalhar até final. Ele tem uma adesão muito bom, continua tratando com gente já faz mais um ano, continua melhorando. E outra muito interessante ponto, né? Até o Nono falou, né? Que a acupuntura ele tem uma eficiência muito boa para a ansiedade e estresse. Você chega com dor, chega na pico de crise de ansiedade e estresse, muitas vezes, tendo meia hora de atendimento, a gente já consegue tranquilizar as pessoas. Esse também abre mais caminho, a gente consegue fazer melhor a qualidade de avaliação e aceitação de tratamento. Por exemplo, um ponto muito eficaz, o ponto Yin-Tang, né? Ele tem um efeito de controle estresse e ansiedade muito bom. Esse vídeo, realmente, eu estou querendo mostrar um caso, ele chegou na clínica com crise de ansiedade muito alto, depois de meia hora, ele já recuperou, já tranquilizou, já consegue voltar à rotina da vida. Então, as pesquisas, né, de acupuntura aqui, a acupuntura pode fazer a regulação do sistema nervoso autônomo, né, para tem esse efeito de redução da ansiedade e estresse, e também a acupuntura pode ter efeito de liberação de neurotransmissores, esse tudo fazer parte do efeito de anti-estresse e ansiedade. E também outra modulação de eixo hipotálamo e hipófise, esse HPA, né? Também o acupuntura tem mostrado eficaz nessa modulação de eixo HPA, ajudando a normalizar o nível de cortisol e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Então, esse também, igual o Nono falou, a Andrea falou, né, que para ajudar o cirurgião dentista, porque a pessoa chega com um nível de estresse e ansiedade alto e não consegue relaxar, com dor, não só a região ou a aula facial, pode ser outra parte do corpo, tudo possível acontecer. Então, esse também a acupuntura, quando ele tem um efeito imediato, né, ele facilita todo esse processo de tratamento e também abrir mais tempo para comunicar com a gente, né? Por exemplo, imagina 50% de apneia de sono
na minha clínica, e 90% das pessoas não sabem. Ele só tem ideia, apneia sono é parada respiratória, o resto ele não sabe nada. Até você fala possível acontecer com ele custa, normalmente, custa 1, 2, 3 consultas para a gente consegue conquistar a pessoa, entender, aceita a avaliação, aceita fazer exame de sono. Esse processo, quando a gente consegue aliviar a dor, reduzir a ansiedade e estresse, ele ajuda, aumenta essa adesão de consulta. Segundo, se a gente consegue aliviar a dor, reduzir o estresse, a gente consegue conquistar a pessoa, aceita possível, exige a apneia de sono. A gente fazer a avaliação, depois a outra prática também muito interessante, esse é mouse taping, né? Ou seja, usa a fita adesiva, fazer uma teste também, uma terapia inicial de apneia de sono. O ano passado, né, já tem publicação que o mouse taping, para o caso apneia de sono leve, é uma terapia bem seguro e tem eficaz, né? E para quanto a apneia de sono, se a pessoa não usa CPAP, é uma terapia alternativa para utilizar. Esse também é um caso, né? Realmente eu queria mostrar para vocês. Você chega com um clique da dor, com problema de coluna, até ele não imagina, pode ter relação com a apneia de sono. A gente traduz a fita, imediato ele já sente alívio da dor. E na últimas 5 meses, a nossa clínica indica nosso paciente fazer exame de sono duplo, ou seja, primeiro dia a pessoa fazer exame de sono sem fita, segundo dia fazer sem fita. Por exemplo, esse 26 casos, 46 casos de apneia de sono de leve, moderada, tem poucos de graves. Esse verde, né, ele representa com fita. Você pode observar, maior caso apresenta melhor, né? Mas também tem algum caso até o índice de saturação aumentou, mas depois mais detalhes de obesidade e tal, a gente também pode analisar juntos. Mas em geral você percebe que até a apneia de sono modelada também tem eficiência, né, de esse correção de alteração do modelo de respiração bucal. E depois, quando a pessoa tem mais resultado, possibilidade de fazer mais técnicas manuais, né? A apneia de sono, quando ele tem maioria, ele tem a respiração bucal durante o sono. Quando tem a respiração bucal durante o sono, ele tem mais uma consequência semelhante como síndrome de respiração bucal. Ou seja, a consequência é alterar a postura, alterar a estrutura, alterar o controle motor e equilíbrio. Então, essa intervenção na recuperação estrutural também é necessário para trabalhar. Também, indireto, também aumenta o resultado de controle de apneia de sono. A gente utiliza a fitoterapia também. Essa é uma 6 ervas a gente utiliza. Erva baleia de Florianópolis, ele tem efeito anestético, tem cúrcuma anti-inflamatório, espineira santa, alcaçafrã, e jurupepa e anis estrelada. Esse ervas ele tem efeito para melhorar a função intestinal, para reduzir gases intestinal, porque a apneia de sono a pessoa tem um aumento de pressão intestinal e gases intestinal. Ela dificulta diafragma descer e alterações. Então, essas ervas continuam a usar todo dia, também é um método bem interessante. E assim também não é suficiente. Depois, se a gente consegue avançar essas terapias para nossos pacientes, por exemplo, cada indivíduo, muitas vezes, ele tem uma origem de alteração diferente. Por exemplo, na área odontologia,
a pessoa, essa alteração, ele já iniciou fase infantil, de alteração de desenvolvimento estrutura bucal. Então, muitas vezes, tem necessidade a gente encaminhar para o dentista, né? Na nossa clínica, a gente já tem já sabe alguém para indicar, né? Já tem uma rede de grupos de profissionais interdisciplinares, né? Por exemplo, se a pessoa tem alteração de estrutura inicial de odontologia, a gente pede nossa parceira dentista assume uma atenção principal, mas a consequência, quando a estrutura bucal alterou, é consequência altera a coluna. A gente trata a coluna. Se a pessoa veio de acidente, né, essa é uma causa muito comum, e depois, consequência, altera a articulação mandibular, depois altera o desenvolvimento da estrutura bucal e, consequência, o resto. Então, a nossa clínica, a gente já é suficiente assumir a atenção primeira e nossa parceiro dentista assume a atenção secundária. Esse modelo realmente iniciou meu trabalho na Unisul. A gente tem uma equipe na área de saúde, né? Tem uma programação sobre aquele braço focada para a saúde e fazer nova atenção para a saúde focada para a saúde, né? Alguns projetos, escola de postura, hidroginástica, natação, ou seja, eu estou adaptando. Quando aqui na Florianópolis, Santa Catarina, ao lado do meu trabalho, não tem muitos profissionais para fazer Tai Chi, o resto de práticas orientais, e eu consigo adaptar, integrar como profissionais e para formar um atendimento mais interdisciplinar, adaptado para nossos pacientes. Ou seja, dentro da Unisul, quem participa do nosso programa focado para a saúde, né, compara quem não participa do nosso projeto. O gasto do plano de saúde tem uma diferença bem significativa. E outro ponto, né? Quem participa do nosso projeto, pessoas do grupo de pessoas mais saudável e menos doente. Também temos um grupo de estudo interdisciplinar, né? O Andrea também está nesse grupo, tem fonoaudiólogo, tem fisioterapeuta. A gente sempre está estudando e discutindo esse conhecimento interdisciplinar. E também, outro ponto também, quando eu encontrei a dificuldade de esse ensinamento, né, de medicina chinesa no Brasil, também outra pesquisa a gente realizou, né, quando a linguagem chinesa é uma linguagem visual, a gente identificou que um dos métodos dessa linguagem ele veio de conhecimento abstrato astronômicos. Por isso, todo fundamento sobre teoria da estrutura, a teoria de essa noção de espaço, tempo, estrutura e movimento, essa linguagem é carrega, né? Carrega esse conhecimento abstrato. Então, esse trabalho também ajuda nossos alunos a criar ou seja, na parte cognitiva, né, para te também ajuda para facilitar como criar uma visão grupal baseado em linguagem, né? Esse também é uma novidade para vocês. Então, esse é meu contato. Se vocês têm interesse para trocar ideias, conhecimento, e estou à disposição. Muito obrigado, professor Tal, pela excelente apresentação e sobre um tema que normalmente a gente não costuma associar muito, né, que é a questão do sono, e a gente vê como isso está intimamente relacionado com as questões, particularmente de dor, né, como o professor Tal mencionou, enfatizou bastante. Então, eu acho que é importante, a partir de agora, a gente dar uma atenção a isso, né,
a questão dos aspectos da qualidade do sono dos nossos pacientes. Eu gostaria de passar, então, para a professora Cibele, que gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, professora. Liga o microfone, por favor. Não estamos ouvindo a professora Cibele. Seu microfone está ativado? Não estamos ouvindo ainda. Acho que se a senhora sair e entrar de novo na sala... Tá... Ou coloca no chat a pergunta e a gente lê. Isso. Uma outra alternativa. Marcelo. Enquanto isso, Fernanda, isso? Fernanda Munhoz, quer fazer a pergunta? Vamos inverter aqui. Pode falar. Oi, vocês conseguem me escutar? Eu não estou no meu consultório e vocês conseguem me ouvir bem? Sim, conseguimos. Tá. Primeiramente, queria agradecer a organização desse evento, parabéns a todos os organizadores e também ao professor pela excelente palestra. Eu venho estudando já ao longo desses anos o fenômeno do sono, né? O bruxismo do sono e a sua relação na nossa prática odontológica. Eu, em 2022, finalizei minha especialização em acupuntura. A minha formação básica é bucomaxilo, eu sou reabilitador. Fiz mestrado em farmacologia e encontrei na acupuntura o que é o equilíbrio energético de um paciente. Então, eu parabenizo, eu sempre estudei esses mediadores químicos causadores das dores crônicas e agudas, e eu gostaria de saber a sua opinião, professor, porque os pacientes que vêm com essa dor crônica e matinais, e essas dores agudas também, e que podem ser derivadas de vários mediadores químicos, podem ser de níveis centrais, como glutamato, substância P, e mesmo mediadores inflamatórios, né, decorrente da baixa oxigenação. E o que eu venho percebendo nas polissonografias é que os pacientes, eles acabam ficando muito na fase 2 do sono, que é aquela fase mais sono superficial, mais leve, e que são os momentos que acontecem os episódios de bruxismo. E, atualmente, as polissonografias, e aí eu quero a sua experiência nisso para me poder me orientar melhor, as polissonografias, eu estou importando um aparelho agora da Itália, que faz a polissonografia na própria residência do indivíduo, para não tirá-lo do meio que ele vive, e isso não é um fator mais de estresse. Então, eu gostaria de saber do senhor, professor, se o bruxismo do sono, que hoje é muito estudado, mas o bruxismo vigília já é menos estudado em relação ao bruxismo do sono. O senhor acha que hoje a gente deveria dar mais menção a esse bruxismo de vigília, ao invés de continuar os tratamentos em relação ao bruxismo do sono? Hoje eu sou um prescritor de canabidiol e tenho conseguido bastante resultado com os pacientes para o alívio das dores crônicas e agudas, principalmente no período da manhã. Sim, com certeza, esse é um campo muito interessante para a nossa dentista, né? Que primeiro, né, a acupuntura, por exemplo, para reduzir contratura muscular na macete, o músculo facial, é excelente. Você coloca a agulha, o músculo já relaxa, né? Já abre, já qualifica o movimento, né? E segundo, né, acho que para a nossa dentista, a gente sabe muito bem,
quando respira pela boca, ela é uma das causas físicas de bruxismo. Né? Esse eu já tenho mais 6 anos de prática com essa fita. Por isso, colocar fita, ela já é significativo reduzir bruxismo, reduzir dor, reduzir essa alteração de mobilidade, melhor a mobilidade de articulação mandibular, isso é significativo. O dia seguinte, a maioria já apresenta melhor. Claro, tem outro ponto de vista de estresse, né? Estresse e ansiedade. Por exemplo, durante a pandemia, muita gente quebrando o dente. Então, por isso, a Núria está falando, o Nono está falando, a pessoa está falando aqui, a gente precisa ter um atendimento humano, né? Entende a vida das pessoas, para atendimento individual, essa é dúvida. Para o bruxismo, esse é fundamental, né? Porque a primeira causa é estresse, essa alteração de saúde mental. E seguinte, a apneia de sono faz parte, é fundamental, porque 50% por causa da apneia de sono, maioria sem identificação. Por que sem identificação? Menos acesso para médico de sono e menos acesso a exame de sono. Pornografia tipo 1, tipo 2, tipo 1 muito limitada. Né? Tipo 2 ainda é fácil para a pessoa fazer domicílio, mas ainda tem muito sal, o custo é alto. Por isso, eu fui há 5 anos atrás, até eu estava pedindo um engenheiro na China para criar uma aparelho mais prática para identificar. Mas no final, eu fechei parceria com uma empresa biológica. Também acho que também a outra empresa eu gostei, eu também estou querendo levar para a China também. É uma empresa brasileira, ela é focada só a apneia de sono e ela tem a prática bem simples, bem fácil, né? Pessoa sozinho, sai da clínica, já leva a aparelho para casa, já dorme com ela. Pelo algoritmo, o dia seguinte, ela já sai o resultado o exame. Então, você já analisa sinais no dia da pessoa e junto com esse exame de sono. Ele não mostra tudo dados, mas pelo que você está relatando, né? Essa parte de bruxismo, alteração de articulação, você já consegue explicar para pacientes, é uma adesão, qualidade de comunicação é excelente. Então, esse parte, por exemplo, se você ainda não conhece biológicos, esse pornografia tipo 4, ele qualificou mais 30% de qualidade de comunicação na minha clínica. Porque a 90% de a apneia de sono a pessoa não sabe. Né? Por exemplo, nesse momento, essa sala, já tem várias pessoas de apneia de sono, você não sabe. Então, a exame de sono é fundamental para ajudar a comunicação. Eu concordo plenamente com o senhor, professor, porque a apneia do sono, muitas pessoas até se assustam quando você levanta essa hipótese de ele ter uma apneia. E essas dores crônicas, tanto as crônicas como as agudas, né? Ultimamente eu venho tratando com a craniopuntura, tanto da Yamamoto ou a clássica. Mas para uma consulta inicial, como o senhor mesmo falou, a gente tem que ganhar o paciente, fazer ele acreditar e tirar ele desse quadro álgico. Então, eu tenho utilizado muito a craniopuntura para essas consultas iniciais e mesmo uma tonificação renal, uma tonificação principalmente de ponto-fonte como o R3. O que o senhor acha disso? Excelente. Primeiro, eu queria que a pessoa sente dor, ela queria solução, né? Por isso, para o caso da apneia de sono, ela é muito coerente com a dor e com a crônica. Então, a gente sabe que ele sente dor, a pessoa quer tratamento, até se fazer clínica particular, a pessoa paga. Então, a gente cai decisão. E seguinte, a gente faz a acupuntura aliviador, alivia. Qualquer método você utiliza, tudo pode ter resultado. Cada acupunturista tem sua própria experiência, mas tudo funciona.
Mas esse não é suficiente. A gente tem que identificar, tem que entregar o resto de terapias. Por exemplo, a pessoa tem um peso, tem que reduzir, a pessoa alimentação errada, tem que reeducar, tem alteração da coluna, tem que corrigir. Esse é um tratamento de realidade, tem que fazer tudo. Mas na realidade, pouca pessoa consegue fazer. Porque a pessoa aliviador, a pessoa some. Então, por isso, o exame de sono é fundamental. E também, por qualidade de planejamento, de tratamento, comunicação, a gente consegue ter melhor qualidade de controle. Até possível, a gente chega na ponto final. Por exemplo, nesse momento, na minha clínica, eu consigo ter uma adesão próxima de 50%. Né? Normalmente a pessoa tem uma condição financeira melhor, a pessoa tem uma qualidade de educação superior, a pessoa tem uma atenção para a saúde, responsabilidade maior, eu consigo alcançar 50% de adesão. Mas, infelizmente, antes eu não tenho exame de sono, eu só tenho 30% de adesão, porque a pessoa aliviador e já acha que está resolvido. Então, essa é a dificuldade. E também outra questão de colaboração com profissionais de saúde, né? Por exemplo, eu tenho 7 casos de atendimento médico, só usar CPAP, mas a área acha que está resolvido. Então, também, essa qualidade de colaboração profissionais interdisciplinares é fundamental para ter um resultado melhor possível. Obrigado, Fernando. Então, a professora Cibele já está em condições de falar? Fazer a sua pergunta? Obrigado, professor. Sim, estou aqui. Eu queria só pedir só um minutinho, professora, pedir para quem tiver com o microfone aberto, por favor, fechar, para a gente ter uma qualidade de som melhor, por favor. Pois não, professora, pode fazer sua pergunta. Oi, bom dia. Não sei o que aconteceu no meu computador, desculpa pelo problema aí, entrei pelo celular agora. Bom, primeiro eu queria agradecer a palestra do professor Tal, foi excelente, acho que abordar esse tema que eu também vou abordar, que é tão atual, né, dos problemas do sono, da apneia do sono, enfim. E o que eu queria perguntar, na sua prática clínica, se o senhor utiliza pontos de acupuntura voltados para a melhora da apneia do sono, além de, porque o paciente chega com um quadro de dor, né? Muitas vezes o paciente procura a acupuntura por quadros de dor, e normalmente é isso que a gente tem na nossa rotina. Então, a acupuntura vai melhorar o quadro doloroso desse paciente, se faz o diagnóstico da apneia do sono. Duas coisas que eu queria saber, se o senhor utiliza pontos de acupuntura voltados para a apneia do sono, e se tem um acompanhamento, assim como tem com o mouth tapping, né? Se tem um acompanhamento pós, né, acupuntura para melhora da apneia do sono, e nesses pacientes que o diagnóstico já é um diagnóstico de uma apneia mais grave, né? O que o senhor faz? Já encaminha para um tratamento com o CPAP, por exemplo, ou para um médico para ver se tem algum tratamento cirúrgico, ou se o senhor também tem um encaminhamento para aparelho intraoral? Se faz o tratamento combinado? É o seguinte, a acupuntura é uma técnica, uma prática da medicina chinesa, né? Ele tem essa técnica, todo mundo está discutindo, né? Por exemplo, ele é muito eficaz para, por exemplo, efeito imediato, a gente vê, tem muita qualidade boa de controle da dor, para relaxamento muscular, para redução de estresse e ansiedade. Esse é fundamental para a gente dar primeiro atenção para nossos pacientes, né? Mas só ela é uma entrada, né? Por exemplo, a respiração bucal durante o sono, quase a tudo, 90% da pessoa na nossa clínica tem. Só ela é uma disfunção. Mas essa disfunção, consequência de longos anos, ela causa todas as consequências. Refluxo, gastrite, irritação intestinal, aumento de gases intestinal. Quando o gás intestinal, ela aumenta, o diafragma não consegue descer, é ciclo vicioso. Por isso, na minha palestra, eu criei uma palavra ciclo vicioso. Essa palavra fundamental, todo mundo está entender. Quando a intestino aumenta, ele também aumenta estresse, ansiedade, depressão, o resto. Então, ela é uma bola de neve, vai se acumulando. Por isso,
na parte de fitoterapia para reduzir gases, parte de reeducação alimentar, tudo necessário trabalhar juntos. A redução de peso, né, obesidade, com certeza, uma ponto bem prática. Assim, se fosse, na nossa clínica, se fosse leve e moderada, a gente consegue controlar. E a punição, esse taping, né? Por isso é importante profissionais tem currículo suficiente para fazer ação, porque até começar nas nossas esses 46 casos, se for modelada, até usa fita, se a pessoa tem obesidade, pessoa, por exemplo, músculo lingual, músculo esse desequilíbrio músculo bucal, ele tá mais desequilibrado. Então, até usar fita, ele aumenta essa desaturação. Mas a sintoma clínica, ela reduz, porque a pessoa consegue recuperar a respiração nasal, o resto da consequência, por exemplo, de gases intestinal, redução de refluxo, redução da ansiedade e estresse, ela reduz. Mas esse tem que, cada caso é identificado. Mas até quando a pessoa tem uma boa qualidade de comunicação, até a gente sente, a gente pela avaliação, sintomas, o caso modelado, a gente já está bem cuidado para indicar, para usar fita. Normalmente, a pessoa já aceita fazer exame sono, a gente primeiro faz exame sono, depois a gente entra com fita. Mas se fosse apneia leve, a gente já usa direto. Porque o paciente quer resultado. Se você quer resultado, uma semana a pessoa já some. E se fosse caso modelado, claro, a gente precisa... Por isso é uma equipe disciplinar fundamental. Médico de sono, otorrino, né? A pessoa tem desvio septo, tem parte de esse carne esponjosa, e esse tudo tem que ser estudado. Mas a gente precisa estar consciente, a maioria é disfunção. Ele não tem carne esponjosa, ele não tem desvio septo, ele tudo veio de obesidade, o resto, essa parte. Então, muitas vezes, também a gente arriscada, a gente encaminhar para o médico colocar CPAP e deu. E também o processo, o tratamento também para. Então, esse conceito de consciente de equipe interdisciplinar fundamental de essa qualidade de atendimento. Só para complementar minha pergunta, bom, eu vou ser a próxima palestrante e vou falar exatamente sobre esse assunto, sobre o sono, né? E eu trabalhei na Unifesp, no Instituto do Sono, quase 30 anos. Então, agora eu estou no Canadá, trabalho no Canadá, enfim. Então, a minha dúvida era em relação ao tratamento clínico, o tratamento normalmente de eleição, né, que seria o CPAP, o aparelho intraoral, ou tratamento cirúrgico, enfim, na criança, muito mais tratamento cirúrgico e ortodôntico. Então, a minha dúvida era se na sua rotina, se o senhor indica aparelho intraoral e se tem um acompanhamento da acupuntura junto com o aparelho intraoral, porque isso é uma coisa que agora eu não faço mais clínica porque eu estou fora do país, mas eu fazia muito essa abordagem do aparelho intraoral junto com a acupuntura, e muitas vezes o paciente que tem um efeito não completo, digamos, do aparelho intraoral, que tem uma apneia residual, ou que ainda fica roncando, ou que ainda tem algum sintoma, a associação com a acupuntura, o paciente dá um salto, assim, realmente o paciente fica muito bem. Então, a minha pergunta para o senhor era em relação à associação desses tratamentos, se o senhor faz isso na sua rotina clínica. Na minha clínica, nosso foco é dor, né? Então, nosso público, a maioria, a punição não é leve modelada. E seguinte, a maioria já tem consulta médica, ele não é indicado, não é um caso grave, né? E seguinte, a maioria também tudo tem acompanhamento médico. Então, essa parte de os casos graves, a gente tem muitos poucos casos. E quando tem casos, o indicado cirurgia ou intra-infraoral, a gente encaminhar para o médico e o dentista, né? E seguinte, né? A gente, muito importante a gente saber que
ponto de vista globalizado, né? Tempos, a gente tem que estudar o início de problema, né? Por exemplo, esse a gente recebe dois casos. Um caso, ele veio de acidente de carro, ele alterou coluna, alterou consequência, alterou desenvolvimento estrutural. Esse caso, a gente assume a atenção primária, porque ele tem que tratar a coluna, usar acupuntura, recuperar a estrutura, qualifica controle motor, equilíbrio, qualifica fazer fortalecimento muscular, a gente tem que é fundamental. E também ele tem obesidade, ele tem que trabalhar com a educação física, também esse é fundamental, né? Então, por exemplo, esse é necessário, né? Se a gente, em teoria, ideal, tem que fazer tudo, mas na prática de vida cada um, então a gente, eu acredito, cada clínica, cada profissional, você fazer seu protocolo, então a gente consegue ter uma melhor resultado possível. Ela é muito dinâmica. Eu acho que é difícil criar um conceito único para cada um. E a acupuntura é uma técnica, é medicina chinesa, por isso, no final, eu colocar o livro, né? Porque a linguagem chinesa é uma linguagem visual, ela criar conceito abstrato, por exemplo. Essa noção de nossa vida física, ele tem que ter a simetria, ele tem que controlar o motor equilíbrio, esse está na desenho. Então, acredito, no Brasil, tem esse tipo de interpretação. Então, quando ele não criar esse conceito na parte cognitiva humana, ele não tem, não reconhece, por isso ele não consegue entrar a cuidar da vida própria da vida e também a vida de outra. Então, essa é uma das dificuldades de comunicação, ou seja, também para te responder sua pergunta, a acupuntura para a apneia do sono. E realmente, se a gente usa a técnica para responder, a acupuntura, o tai chi chuan, a meditação, a dieta terapia, na medicina chinesa é uma pacote, é difícil, não tem como para separar. Só no Brasil separou tudo. O mundo ocidental, a partir da época de Aristóteles, ele reformou a pedagogia e também a linguagem é uma linguagem fonológica. E uma palavra só encaixar um conceito. Nosso cognitivo, pensamento humano mudou. Por isso, existe pensamento entre ocidental e oriental. Porque, por exemplo, o chinês é uma linguagem visual, por exemplo. O trabalho a gente realizou de ajudar a nossa comunicação, né? Eu não sei se está conseguindo te responder essa é a sua pergunta. Ou seja, a apneia sono para a apneia, existe um protocolo para a apneia, para mim não existe, né? Por exemplo, igual a Terezinha também está falando, né? Se a gente usar uma visão de saúde, é a mesma discussão, né? Até início a Núbia está falando, né? A prática integrativa na área de saúde. Ela queria a gente não é o conhecimento segmentado. Eu sou cientista, eu sou acupunturista. Quando a gente iniciar isso, a gente já segmentou o conhecimento, né? Mas a gente tem que abrir. Mas como abrir? Por isso é o nosso linguista. Mas quando eu comecei a trabalhar no Brasil, eu levei esse choque cultural e o choque de pensamento. Eu comecei a pesquisar a linguagem chinesa, porque a linguagem chinesa é uma linguagem fonológica, não é uma linguagem verbal, é uma linguagem de desenho, é uma linguagem visual, é criar seu pensamento, conceitos, né? Isso é interessante, por isso talvez o meu livro consiga te responder essa pergunta, né? Muito bom, obrigada, viu? Obrigado. Tá desligado, Marcelo, o microfone. Marcelo, seu microfone está fechado. Eu pedindo para todo mundo desligar o microfone, desliguei o meu, esqueci de ligar de novo.
Então, obrigado, professora Cibele, pela pergunta, professor Tal pelos comentários. Então, rapidamente, eu queria passar para o Sérgio, que pediu a palavra, para fazer um comentário bastante objetivo, viu, Sérgio? Porque nós estamos já no nosso tempo. Então, você tem a palavra, por favor. Ok. Obrigado, professor. Uma ótima palestra, conteúdo muito bom. Eu queria que se o senhor pudesse mencionar um pouco melhor sobre fitoterápico, se o que o senhor mencionou, as 7 ervas, eles estão em alguma formulação de fórmula magistral ou é algo que vocês desenvolveram? Fui eu desenvolver com meu colega farmacêutico, né? Por isso eu falei, eu trabalho transdisciplinar ou interdisciplinar, né? Porque uma dificuldade a gente encontra, por exemplo, esse grupo de pessoas sofre com dor crônica, com apneia sono, por exemplo, ele tem um aumento de pressão intestinal, né? Porque quando respira pela boca, mexendo a noite inteira, até o próprio humano, a gente fala mais, a gente saliva mais, e a alimentação brasileira tem excesso de colocação de o glúten. Então, muita gente tem uma carga intestinal muito levantada. Então, quando a carga intestinal, a pressão intestinal, dentro do estômago, dentro do intestino, ela dificulta o diafragma descer. Então, esse também é outro ponto muito crítico a gente tem que enfrentar. Por isso, felizmente, né, na China eu consigo prescrever ervas, no Brasil adaptando. E conversei com meu colega farmacêutico e ele tem farmácia fazer os ervas manipuladas, né? Então eu pedi, eu falei para ele, o Roberto, me passa uma receita brasileira reconhecida na cultura no Brasil e pode reduzir gasto intestinal, porque eu queria essa área sair. Então, ele recomendou esse espinheira santa, alcaçafrã, jurupeba e anis estrelado. Ele disse, já um uso de 15 anos na farmácia, é um efeito excelente. E segundo, quem sofre com apneia sono, ele tem essa hipoxia toda noite, tem inflamação. Por isso, ele recomendei colocar cúrcuma, né, para anti-inflamar. E a erva baleia, uma erva Florianópolis, bem conhecida na praia, né? Pessoa também tem uma parte cultural muito reconhecida. A pescador usa sempre. Então ele colocou a erva baleia para aliviar dor. Então a gente já aplicou 2 anos. Também é efeito muito bom. Ela reduz gases e já alivia dor, desinflama, é muito bom. E também quando uma erva brasileira reconhecida, ele tem uma aceitação, tem uma adesão clínica muito, porque quando fala, a pessoa reconhece e também é manipulado na farmácia, todo mundo, ok, já para aula. Esse tem qualidade de aceitação muito boa. Meu Deus do céu, a cidade tá... Olha aqui, afundou aqui, foi aqui que afundou. Márcia Santaella, seu microfone está aberto. Tá claro, Sérgio? Está bem claro, sim. Tá. Muito obrigado, professor. Também aproveito a responder a mensagem, né, de trabalho participar da fonologia. Com certeza, né? Porque, por exemplo, essa apneia modelada e grave, ou até leve, né? Uma das causas, a pessoa usa fita, até a saturação cai mais, porque o músculo diafragma, músculo intercostela e o músculo lingual, ele é tudo flácido. Por isso, a capacidade de respiração nasal baixa. Por isso, ele não consegue fechar. Então, nesse momento, né, por exemplo, primeiro, a gente já pode orientar direto, né? Fazer mastigação. Esse é aprender com a Andrea, com vocês, né? Então, tem que a pessoa mastigar e fortalecer o músculo. E segundo, né, a gente usa a respiração. Hoje tem uma palestra muito limitada, tempo, né? Um assunto muito complexo, por isso ainda tem mais práticas a gente aplica na clínica, né?
Por exemplo, mas primeiro a pessoa entra com dor, com ansiedade, maioria se queixa. A gente tem que cobrir queixa, a conseguir aliviar, a gente ainda consegue ter o próximo passo, né? Ao fazer encaminhamento, ao trabalho próprio, a nossa clínica consegue favorecer para ajudar. Muito bem, nós já passamos um pouco do horário, então, mas diante do interesse que o tema despertou, eu vou abrir um último momento de pergunta para a Terezinha. Terezinha, por favor, seja bem objetiva na sua pergunta, porque nós temos apenas alguns minutos aí antes de encerrar a sessão, por favor. Só ligar o microfone, por favor. Liguei, está me ouvindo? Sim. Está ouvindo? Eu não conheço o multitape. Ele é um específico que a gente compra, acha no mercado, ou é uma outra fita comum? E outra, o uso constante dele não vai traumatizar a pele em volta da boca? Eu gostaria de saber da experiência. Tá, minha experiência primeiro, no Japão, na China, na Nova Zelândia, já tem o produto provado, né, no mercado para usar, fechar a boca, né? Até esse estudo não é agora, já faz anos, né? O Brasil não tem. Na nossa clínica, a gente usa micropole. Minha secretária, enfermeira, ela indicou. Depois a gente começar a selecionar, porque a maioria, a micropole, ele tem muitas colas, porque é feito para colar mesmo, né? Na parte de alérgica, legal. Mas a segunda, a gente preocupa com cola. Então, quando cola, a gente achou uma marca, chama-se Santa Catarina, né? Chama-se Pisne. Ela é de cidade Blumenau, ele tem menos cola, né? Então, quando tem mais cola, ele irrita menos pele, então tem uma qualidade de aplicação muito boa. Por exemplo, nos últimos 5 anos, a gente está aplicando, só tem 3 casos, pessoa, né, ele só ressecou e machucou, o resto está tudo tranquilo. E também tem o resto, se a pessoa tem esse micropole, né, ele tem cola forte, a gente orienta a pessoa a pegar pegar um objeto limpo, tirar excesso de cola, fecha e fica tranquilo. Mas até assim, tem 5, 10% da pessoa ficar com dúvida, ficar inseguro. Então, nesse momento, a gente pode substituir como tem esse produto, alimentação, fazer gelatina. Ele também pode ajudar a colar, se força, ele abre. Então, esse também facilita, porque tem muito paciente masculino, tem barba. Até tem pessoa não queria tirar barba nenhum. Eu tenho um caso de abolição grave, ele diz, não, a barba para mim é minha vida, eu não queria mexer. Então, a gente perdeu. Então, o que a gente faz? A gente orienta para a gelatina, é possível colar. Mas também o material alimentação, ele facilita. E a outra é faixa. Faixa eu não gostei. Mas também uma opção, né? Porque quando a pessoa tem receio, usa ou a pessoa está gripada com tosse durante o tratamento. A abolição normalmente é 1, 2 anos de tratamento, tudo é ele, dependendo de cada caso. Então, se um momento a pessoa está gripada, a gente substitui com faixa. A faixa, a gente não gostou, porque ele pode aumentar o bruxismo. Né? E também, ele não dá certeza. Porque a fita, além de uma terapia pode ajudar, ele também é muito significado para o paciente. Porque quando alterar a respiração, a consequência da dor, consequência de fragmentação de sono, ele só, quando usa a fita, a maioria dos casos, o dia seguinte é já melhor. Essa percepção, observação fundamental de comunicação com o paciente para a pessoa compreender realmente o que está acontecendo. A faixa, ele não consegue mostrar, ele ajuda, né? Mas ele, porque a pessoa não tem certeza, com certeza ajudou ou não, porque ele pode abrir. Mas fita, não. Fita você fechou, dia seguinte ela cortou, ele está fechada, assim, não fechou. Quando fechou, esse dor matinal some ou reduz para a paciente muito significativo.
E também segmentação de sono. Se você está acordando cada 90 minutos, está bem segmentado, acordando 2, 3, 4 vezes, 5 vezes à noite, quando fecha, ele já reduz. Esse para o paciente é muito significado. Então, esse ajuda toda a qualidade de comunicação e adesão. Ok, obrigada. Bom, muito obrigado. Infelizmente, nós estamos já com o tempo bastante avançado. Agradecer mais uma vez ao professor Tal pela excelente palestra e pelos ensinamentos novos aí que trouxe para a gente. Esse tema é muito bom e a gente vai continuar a discutir na parte da tarde com a professora Cibele. Então, quem ainda não conseguiu ter as suas dúvidas totalmente dirimidas, a gente vai poder retomar esses assuntos na parte da tarde. Então, antes da gente encerrar essa sessão matutina, eu só queria deixar um recado do nosso apoiador, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, que na semana que vem, do dia 22 a 24 de agosto, estará ocorrendo o segundo Convidor, Congresso Virtual da Dor, patrocinado por essa sociedade. Então, uma boa oportunidade, já que é um evento virtual, para que todos aí fora da sede possam ter acesso aí a esse conhecimento. Então, queria convidar todos a participar deste evento segundo Convidor. Então, nesse momento, estamos encerrando aqui o módulo da manhã, matutino, e gostaria de convidá-los a todos para o almoço, e retornaremos agora às 13h30 com a palestra da professora Cibele, dando continuidade ao módulo vespertino do nosso segundo seminário online.